Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho mais no detalhe como foi a troca do Android para o iOS, né? No caso do Note 20 Ultra para o iPhone 12 Pro Max. Claro que esses são sistemas diferentes e tem coisas que são melhores de um lado e coisas que são melhores do outro. Então neste vídeo eu vou contar quais são os pontos positivos e negativos dessa troca para vocês terem um pouquinho mais de informação no detalhe e também, se pensarem em fazer a troca, vão poder colocar na balança o que perde e o que ganha. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então o primeiro ponto que eu senti uma falta e eu acho que é um ponto negativo para o lado do iPhone é o desbloqueio. É claro que eu acho super seguro esse desbloqueio da Apple, eu acho sensacional, só que estamos num tempo de pandemia. Então, sair de máscara e ter que digitar toda vez o código de desbloqueio, porque ele não consegue desbloquear com você de máscara, é ruim. Inclusive para pagamentos você tem que fazer isso. Então, muitas vezes você tem que digitar a senha, na maioria das vezes, né? Quase. Você digita a senha aqui para desbloquear o aparelho e depois digita no POS. Então eu não achei legal, eu realmente gostava mais de ter a digital na tela. Isso facilitava muito mais do que ter que digitar uma senha. Então esse foi um ponto negativo. Outro ponto negativo para mim são os gestos. O que acontece? Aqui, vou dar um exemplo, né? Você entrou aqui nessa publicação do Instagram. Então vamos supor que eu entro aqui, olha. Se eu quiser voltar para a tela anterior, obrigatoriamente eu tenho que tocar aqui, enquanto que no Android é só deslizar aqui, ele já volta, tá tudo por gesto e eu posso deslizar de qualquer ponto que ele vai voltar. Aqui eu preciso das duas mãos, tá? Então esse foi um ponto que eu não achei que ficou tão legal, o uso não é tão fluido como é no Note 20 Ultra ou qualquer outro Android da linha Galaxy S ou Note, pelo menos que eu saiba, acho que a linha A também está assim, tá? Mas essa navegação por gestos aqui eu acho que não é tão intuitiva por ter a necessidade de você fazer esse gesto extra. Notificações. As notificações aqui, olha, eu tenho várias notificações que chegam, mas ficam todas aqui nessa parte superior, tem as bolinhas, mas assim, não sei, eu ainda acho um pouco confuso. Eu gostava mais da forma como o Android apresentava as notificações, tá? Mas isso é gosto pessoal. A notificação aqui também tá ok, tá? Mas é só um detalhe. Outro ponto para mim faz grande diferença é a falta da caneta, né? Aqui eu não tenho a caneta para usar em várias situações que eu já mostrei em outros vídeos aqui no canal. Então, realmente a caneta ela é um ponto que aumenta bastante a minha produtividade e até pequenas notas no dia a dia, na rua, qualquer coisa, fica muito mais fácil você ter ali, fazer um rabisco, fazer um desenho do que ter que digitar ou desenhar no dedo, né? Que não é tão bom. Outro ponto, já que estou falando de produtividade, aqui nós não temos nada parecido com o modo DeX. Então eu realmente sinto falta do modo DeX na Apple. Por sorte eu trabalho em casa, tenho ficado mais em casa nos últimos tempos, então eu alterno de aparelho tranquilamente. Então não é uma coisa que me atrapalha tanto, mas sinto falta sim do modo DeX. Um ponto que vale a pena até mostrar, o Note, é a câmera por conta do zoom. Eu tirei umas fotos muito legais aí nos últimos tempos. Aqui está a minha lista aqui, né, de pontos. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui as fotos para vocês. Então, são dois pontos, na verdade. Primeiro, a questão do zoom. Ó, eu vou mostrar para vocês algumas fotos. Aqui, ó, fotos da Lua. Eu fui para o interior, fiquei tirando 1 milhão de fotos da Lua, aqui o gesto que eu falei para vocês, né? E a questão do zoom, né? Olha essa anteninha aqui, olha o que dá para aproximar com este zoom, tá? Então é outro ponto bem interessante. Gosto também, obviamente, aí do desfoque, tá? Aqui um exemplo bem legal do desfoque da câmera. Isso não é modo retrato, é desfoque natural. Ele acaba atrapalhando muitas vezes para você poder fazer a aplicação ali do recorte, ele atrapalha muitas vezes para você fazer a leitura de um código de barras, esse excesso, né, do embaçadinho aqui, mas do modo bokeh, mas
no final das contas, eu acho que é o custo de você ter um desfoque tão grande. Então, voltando aqui para o iPhone, outra coisa que eu senti falta, mas não é uma coisa tão absurda, é a tela de 120 Hz, tá? Aqui você percebe que a tela é menos fluida, só que como esse aparelho ele funciona de uma maneira muito redonda, então muitas vezes ele dá uma impressão de que está super fluido e a tela é até mais rápida, porque não tem engasgo. É muito raro ter um engasgo nesse aparelho aqui, ele está realmente bem redondo. Outro ponto interessante é a questão do volume, tá? Enquanto aqui, vou mostrar para vocês, enquanto aqui eu tenho como ajustar todos esses volumes, aqui eu tenho um volume único para todo mundo, para notificações, para toque, para tudo. Eu não acho isso tão legal, eu preferia como era no Android. E para finalizar aqui, a USB tipo C. Isso aqui abre possibilidades incríveis, o modo DeX. Isso abre possibilidade de você ligar um HD externo, ligar um monitor externo, ligar teclado, mouse com fio, ligar controle. Então tem muita possibilidade que você ganha com a USB tipo C. Então isso tudo, minha anotação aqui, faz com que o Android tem um foco muito forte em produtividade. Agora eu vou falar um pouquinho do iPhone. O que eu senti que é super positivo nessa troca? Primeiro, o Apple CarPlay. Ele funciona muito mais redondo do que o Android Auto. Ele não tem queda, ele não tem problema. E para vocês terem uma ideia, eu até comentei em outros vídeos, eu fiz algumas viagens aí curtas, há um mês atrás, mais ou menos, e o Android Auto deixou na mão pelo menos umas 3 vezes, tá? Então eu acabei desistindo e nos comentários sempre tem gente reclamando, não sei se é com o meu carro específico ou não, eu tenho um carro da Renault, mas enfim, o problema acontece, tem muita gente que usa e reclama, tá? Então aqui tá bem melhor o Android, o Apple CarPlay, tá? Aqui outro ponto interessante, a bateria. A bateria dura muito, gente, muito, muito. Para vocês terem uma ideia, teve uma noite dessas que eu fui dormir e acordei, até vou tentar achar essa foto aqui. Eu fui dormir e acordei com... Quer ver? Vamos ver que aqui é outra reclamação que eu tenho dele misturar foto de Instagram com tudo, né, gente? Isso aqui acaba ficando uma bagunça. Então, o que acontece? Eu tive realmente um consumo bem mais elevado. Olha aqui, eu fui dormir, acordei com 84%, os dois foram dormir com 100%, tá? 84% de carga no Note 20 Ultra e 98% de carga no iPhone. Então isso, gente, realmente é uma diferença brutal, é uma diferença que realmente é incrível, e a bateria desse cara aqui não é sensacional, cara. É para usar mais de um dia, dependendo do uso, tranquilamente, tá? Outra questão, a estabilidade do sistema. Raramente tem uma mensagem de erro, raramente tem algum travamento mais grave. Nunca tem? Claro que não existe isso, gente. Qualquer aparelho tem travamentos, mas aqui é muito mais raro do que o que eu estou experimentando no Note. Ainda que depois da atualização de novembro melhorou bem, mas eu ainda continuo com aqueles aplicativos em background ali dando pau e aparecendo o pop-up de parou de funcionar, tá? Então aqui isso não acontece. Outro ponto aqui, os gráficos dos games, como até cheguei a mostrar para vocês em alguns vídeos, como por exemplo o Grid Autosport, é muito superior. Tudo bem que ele não roda a 120 a tela, mas ele consegue ter detalhes que eu não consigo ter com o processador Exynos, tá? Então não sei se é culpa do processador, se é culpa do modelo do meu aparelho, mas o fato é que eu não consigo ver os detalhes de marcas de pneu, de fumaça, de batida, detrito na pista. Eu não consigo enxergar isso no Android, e aqui eu consigo enxergar numa boa. Fora que também o tempo de carregamento das coisas aqui parece que é brutalmente absurdo, sabe? É muito rápido, tudo para você carregar, ele flui de uma maneira muito, muito, muito legal. Então eu vou continuar enquanto está carregando aqui o jogo. Outro ponto interessante, isso é um detalhe, né? Mas ele é bem verdadeiro.
Aqui temos uma diferença de tamanho, né, gente? Olha, dá para ver aqui, ela é nítida. E essa pequena diferença faz com que, apesar deles terem o mesmo peso, o iPhone fica mais confortável no bolso, ele fica um pouco melhor no bolso. Então, esse é um ponto que a gente também tem que levar em consideração. Aqui, vou mostrar rapidinho para vocês, o gráfico, além de ser super liso, sempre, especificamente nesse jogo, né? Tem sombra, tem marcas de tudo, tem torcida, vai ter marquinha de terra ali. Quando eu passo em zebra ou quando eu bato em alguém, eu sinto o aparelho vibrar. Isso é bem interessante. Vou pegar aqui, ó, olha só, a sujeirinha da pista. Então, realmente, ó, tem um nível de detalhe bem interessante. Se você derrapar, você vai deixar marca de pneu, olha a batidinha no carro. Então, realmente, os games aqui funcionam num patamar um pouco acima, tá? Seguindo em frente, então, outro ponto interessante, os aplicativos me parecem melhores e mais estáveis. Eu acho que por conta da Apple ser mais rígida na aprovação dos aplicativos e games, só passa se tiver redondo. Então é difícil você ter um aplicativo com um problema grave. Acontece? Pode acontecer, óbvio que pode, mas é bem mais raro do que no Android. Isso é uma coisa que eu noto já há alguns anos, tá? Inclusive, eu já aprovei aplicativos da empresa que eu trabalhava e eu via o trabalho que era aprovar para a Apple e como eu subia em 2 minutos para a loja do Android. Então, realmente é um nível de qualidade que é exigido que é mais elevado, tá? Bom, seguindo aqui em frente, o ecossistema da Apple. Isso daqui, no meu caso, por exemplo, eu costumo gravar vídeos com o iPhone. Ele está muito bem integrado com o iPad, então fazer a transferência dos arquivos, poder compartilhar de um lado ao outro qualquer material é muito mais fácil, é muito mais simples, é muito mais fluido e rápido. Então, essa facilidade, no meu caso, ajuda bastante, tá? Seguindo em frente aqui, falando agora da rede 5G. Quando eu estou numa rede 5G com esse aparelho e ele precisa ir para 4G, se eu estou numa ligação, é a rede da Claro, ele derruba sim a ligação, tá, gente? Igualzinho o Note, então não é privilégio do Note, ele cai a ligação nessa troca. A diferença é a seguinte, ele, quando está formatado aqui, né, configurado, desculpa, para rede 5G, se ele não encontra a 5G, ele vai para 4G. Ele não faz como o Note 20 Ultra, que não encontra a 5G e vai para 3G ou até perde a rede. Então, este ponto do problema é da Samsung. A parte da rede ser uma porcaria é da Claro, tá? Então, que fique bem claro, mas aqui ele segura mais, ele faz essa transição sem ter que apelar para 3G. Isso eu achei bem interessante desse aparelho. Bom, seguindo em frente agora, ó, um ponto que isso é específico, é um uso meu, tá, gente? Então, aqui o que acontece? Eu gosto muito de música eletrônica, eu tocava muitos anos atrás baixo e bateria eletrônica, então eu sou meio que um colecionador de aplicativos e eu experimento o tempo inteiro aplicativos de música. Então aqui, qual que é a diferença para um Android? Aqui eu tenho aplicativos da Korg, por exemplo. Quem conhece música sabe do que eu estou falando. É uma das maiores empresas de sintetizadores e pianos elétricos e baterias eletrônicas que existe no mundo, tá? Então a Korg, ela passa para este aparelho aqui equipamentos como o Wave Station, como o Korg M1, alguns clássicos e alguns mais novos. A Korg também tem aplicativos, a Fender também tem aplicativos para o iPhone. Então isso não acontece no Android, eles não têm nada similar para o Android. Então aqui no meu uso faz uma diferença imensa ter aplicativos da Korg, ter um MPC, ter a versão da Machine eletrônica, ter o beatmaker. Então assim, é fantástico. Tem muita coisa para fazer aqui com música e isso para mim faz uma diferença porque eu gosto e uso isso, tá? Seguindo em frente,
Falando agora de edição de áudio e vídeo, eu mostrei a parte de música, dá para você ter um estúdiozinho aqui completo, fazer tua música tranquilamente. Outro ponto interessante, você tem o LumaFusion aqui para você editar os vídeos. Por exemplo, você tem o Pixelmator para poder editar as fotos. Então assim, a parte de criação, edição de áudio, vídeo e fotos e criação de música é sem comparação com nenhuma outra plataforma e nenhum outro Android, seja tablet ou celular. Então, se você precisa para fazer essas tarefas de criação, seja criar uma música ou criar um vídeo editando em altíssimo nível, você tem que vir para o iOS, tá? E então é o que eu falo aqui, né? Até eu fiz a minha anotação na minha colinha, né? Então aqui é a parte do Android. A conclusão é que ele tem um foco na produtividade. E aqui, no caso do iPhone, fica muito claro que o foco é na criação. Então, segue muito o que nós vemos há anos acontecer na Apple, quando você fala de computadores, de Mac contra PC. Quando você vai trabalhar com PC, é para games, é para produtividade, é para ligar vários acessórios diferentes, tal. Quando você vai trabalhar com criação, edição de áudio, vídeo e imagem, não tem para ninguém. Você vai ter que trabalhar com Mac. É só entrar numa agência, é só entrar em uma empresa que trabalha com esse tipo de mídia em nível profissional, você vai ver que as pessoas trabalham com Mac, não tem muito como escapar, tá? Então é isso. Você quer produtividade, você fica com o Android. Se você vai trabalhar com criação, aí eu acho que você tem que ir para o iPhone. Tá? Com um detalhe, esse vídeo ele está com 17 minutos, ele vai ficar um pouco mais curto porque eu tenho alguns cortes para fazer, né? Mas 17 minutos e eu comecei o vídeo com 99% de bateria e terminei o vídeo, às vezes vamos ver, dá uma diferençazinha, o plugin dá uma diferençazinha, então foi 3% de carga, eu comecei, já estava no 99%, aqui até tô marcando errado, é chatinho isso, mas enfim, foi 3% em quase 20 minutos. Né? Eu estou caminhando aí para 18 minutos de vídeo, ó, bateu 18 minutos agora, e a bateria ela demora bastante para sair do lugar, isso que eu ainda abri jogo aqui de fundo e tudo mais. Só para encerrar, aqui algo que eu já ia esquecendo de mostrar para vocês, falando de produtividade na parte, na produção, né? Na parte de criação. Eu falei de áudio, vídeo e imagem. Hoje, esse celular da série Pro, ele tem a possibilidade de gravar vídeos em HDR com Dolby Vision em 10 bits, tá? Então, o que isso significa? Que você vai ter um nível de detalhe para você, de cor, de sombras, de tudo, para editar esse vídeo, que vai ser uma coisa absurda, muito maior do que você tem em outros equipamentos. E a foto, você tem o Apple ProRAW, que também saiu nessa semana com a última atualização, que faz um estrago desse aqui, gente. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, né? Se vai ficar tão claro, mas a qualidade dessa imagem é uma coisa sensacional, tá? E aqui, ó, se você for fazer a edição, você consegue, olha, mexer em tudo, olha, em tudo, mas num nível bem mais profissional, olha. Olha que legal isso, ó. Parece que ele separa totalmente a imagem, tá? Então você consegue mexer aqui nas configurações, nas características da foto num nível que não era possível e que eu vejo em poucos equipamentos, porque esse arquivo é um arquivo RAW, mas que ele tem também a parte de inteligência artificial da Apple trabalhando em cima, entendendo a imagem, entendendo a exposição e ajudando com essa camada de inteligência a criar uma foto melhor. Então realmente é espetacular o resultado que você tem aqui, tá? Então é isso, chegamos aí aos 20 minutos de gravação, usando 3% de bateria e ainda com o joguinho aberto aqui, olha, rodando tranquilo. O próprio carregamento do jogo, né, é um jogo bem puxado, é um jogo pesadão, mas tá aqui, ó, bem fluido, sem nenhum travamento. Realmente o A14 Bionic é um senhor processador, ele entrega uma performance assim primorosa, tá? E aqui o nível de detalhes
não tem nem o que falar, tá? Inclusive, que eu tinha comentado com vocês, né? Os detalhes de pista mesmo, de derrapagem, de tudo. Então, realmente, ó, para jogar, eu tô achando muito, muito legal, principalmente, né, por ter o aproveitamento de todo o hardware desse equipamento, né? Porque é ruim você ter um Note 20 Ultra e ter que rodar o jogo sem sombra, sem nada, sabe? Simples, porque existe alguma coisa ali com o Exynos que não deixa rodar no máximo. Agora, é ruim você usar o Exynos? Não, gente, não, eu não vejo nenhum problema no Exynos, eu não vejo nenhum problema, eu estou assim variando de plataforma, que eu comentei com vocês, eu tenho alguns pontos que eu gosto de cada um dos lados e como, graças a Deus, eu consigo ter os dois, tudo bem que é para o meu trabalho, porque ele é necessário, mas eu acabo aproveitando o melhor de cada sistema. Então, o que eu tenho que recomendar para vocês é não fiquem travando, porque um é ruim, o outro é bom, eu prefiro o Android, eu prefiro o iPhone. Gente, os dois têm coisas muito legais, eles se complementam. Se você puder comprar um iPhone mais antiguinho, mais barato e manter um Android top, ou fazer o contrário, você vai ter o melhor dos dois mundos, você vai aproveitar sem preconceito o que cada um tem de melhor, você vai ver que a tua produtividade vai aumentar em várias áreas diferentes do teu dia a dia, da tua vida, tá bom? Então, acho que é isso aí, gente. Bom, pessoal, o vídeo ficou longo, mas eu acho que deu para explicar no detalhe os pontos que eu encontrei até agora, os pontos positivos e negativos dessa troca. Então, acho que fica bem claro para qual finalidade deve ser utilizado cada um desses aparelhos. E se puder, tenha um de cada, mesmo que seja um velhinho. Você tem um iPhone super velhinho, compra um Android intermediário premium, você vai ter bastante coisa interessante para fazer com esse Android, ou compra um Note do ano passado, tem como fazer umas coisas legais aí, mantenha um de cada que você vai gostar bastante, vai aproveitar muito o que cada um tem de melhor, tá bom? E também se não tiver, né, porque nem todo mundo vai fazer isso, né, gente? Alterne de plataforma, experimenta um ano um iPhone mais baratinho, depois outro ano volta para o Android, você não tem nada a perder, você vai conhecer um sistema novo e pode até achar mais interessante para o teu perfil de uso, tá bom? Então é isso, pessoal, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!